Boa tarde, bom dia para vocês. Eu estou em Genebra, sim, aqui já 3h40 da tarde. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Olha, a repercussão, obviamente, enorme em todos os jornais, em todos os continentes, eu diria. Fui procurar, inclusive na Ásia, absolutamente em todos os lugares que vocês possam imaginar. Vamos começar, justamente pela imprensa. Então, sim, Bloomberg, por exemplo, falando justamente desse risco de fuga. O The Guardian falando também sobre a suspeita de que ele estava prestes a fugir, mesmo tom usado pelo Washington Post. Matérias que também foram destaque na Arábia Saudita e na Índia. A Reuters, por exemplo, que fala que Donald Trump chegou a ensaiar algum tipo de apoio a Bolsonaro, isso, claro, lá atrás, ainda em julho, agosto, e amplamente, a história é amplamente difundida na Alemanha, por exemplo, Spiegel, Handelsblatt, Deutsche Welle, todos esses jornais e sites colocando a prisão preventiva de Jair Bolsonaro nos seus destaques nesse sábado. E o Le Monde falando justamente dessa tentativa de romper a tornozeleira. Agora, essa é a repercussão, eu diria, da imprensa. Muitas dessas matérias baseadas nas nossas próprias matérias, né? Na apuração da Carla, na apuração da Dani, na apuração dos brasileiros que estão aí no Brasil e que a imprensa internacional basicamente só repete ou pelo menos dá uma tradução ou uma interpretação do que está acontecendo. Agora, o que nós também tivemos foi uma reação já inicial do advogado de Donald Trump. E aí sim, uma reação bastante dura, uma reação, inclusive, dizendo que Alexandre de Moraes estaria fazendo, basicamente, minando a diplomacia. Ele fez ele postou duas mensagens nas redes sociais, uma delas, inclusive, extremamente, eu diria, ampla, dizendo o seguinte, que era, abre aspas, é difícil imaginar um insulto mais gratuito a Donald Trump e ao secretário Marco Rubio, claro, numa referência ao fato de que supostamente os americanos estão agindo em boa fé e não no caso brasileiro, dizendo justamente que a prisão preventiva no Brasil exige provas concretas e que, portanto, não haveria. Ele também ironiza, o advogado de Donald Trump ironiza o fato de que um dos elementos trazidos na decisão foi o fato de que Jair Bolsonaro mora a 13 quilômetros ou algo assim da embaixada americana e que isso por si só não poderia ser um motivo. Enfim, o advogado de Donald Trump, que é o advogado da Rumble, naquele caso, justamente contra Alexandre de Moraes, sendo muito enfático nas redes sociais. Vamos ver aí se ao longo do dia alguma autoridade política americana falaria desse assunto. A verdade é que nas negociações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, nos últimos encontros realizados, o nome de Jair Bolsonaro não foi mencionado nenhuma vez, em absoluto, nem pelos americanos e, claro, muito menos pelos brasileiros. Mas isso parecia, o governo brasileiro, inclusive, considerava que isso tinha sido já um tema até mesmo superado. Tanto foi superado que aqueles 40% da tarifa que foram retiradas justamente no fim de semana, perdão, no final da semana passada, foram retirados e, na verdade, eles existiam como uma espécie de sanção à questão de Jair Bolsonaro. Então, enfim, vamos aguardar aí para ver se teremos mais reações de autoridades, no caso, americanas. A gente tem aí o post do Martin De Luca, esse advogado que o Jamil citou, que está aí, inclusive, é um post que está em português, é um post grande, eu não vou ler tudo, é um post que foi publicado em inglês, mas a nossa equipe aqui traduziu, mas ele fala ali, logo no final, né, ele fala que a escolha do momento é desafiadora, independentemente de você apoiar Bolsonaro ou não, prender um ex-presidente com base na distância de carro até a Embaixada dos Estados Unidos não é o Estado de Direito, é má-fé, é política, é uma demonstração extraordinária de desrespeito à administração Trump que agiu de boa-fé poucas horas antes. Agora, é curioso, Jamil, porque ele é advogado. Ele não é advogado da Casa Branca, ele não é advogado da administração Trump, ele é advogado de negócios privados de Donald Trump. Nem sei qual é
daquelas expressões da moda, né? Qual é ali o papel de fala, o direito de fala que tem esse advogado nesse momento? Meu caro, mas aí você tocou num tema muito fundamental do atual governo americano, é porque ninguém sabe qual a fronteira entre os negócios de Donald Trump e a administração pública. Ninguém sabe qual é a diferença entre a empresa Trump e justamente o governo Trump. Essa é a grande discussão. Inclusive, na visita do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, uma pergunta foi feita a Donald Trump justamente sobre essa confusão. Perguntaram para ele: como é que o senhor acha? Você não acha que tem algum tipo de conflito de interesse com a sua família inteira investindo neste momento na Arábia Saudita? E ele diz: eu não tenho nada a ver com os negócios da minha família. Imagine só, né? E logo depois emendou: mas eu sou um homem de sucesso, etc. Ou seja, é muito difícil neste momento fazer essa fronteira entre o que é, de fato, Donald Trump, o político e presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, o empresário. Eu diria impossível, não é muito difícil, é impossível. Por isso, o advogado Donald Trump chegar e colocar dessa forma tantas informações e assumir como se fosse uma violação à diplomacia americana, sendo que ele, como você bem colocou, ele é um advogado privado de uma pessoa que basicamente tem os seus interesses econômicos, obviamente mostra que, de repente, nós vamos ter aí algum tipo de reação, eu não diria mais enfática, mas que pelo menos possa ter algum tipo de, eu diria, repercussão aí durante o dia ou nos próximos dias. Vamos aguardar. O fato é que esse advogado, ele quase falou como chanceler dos Estados Unidos. É isso, exatamente. Fica parecendo uma postura oficial da Casa Branca, uma coisa assim e tal, mas não, é um advogado que está representando empresas do Donald Trump e não o presidente dos Estados Unidos.